Assim como o capítulo 8 de Atos, o capítulo 11 traz a repercussão sobre o que aconteceu pós-perseguição, pós-apedrejamento e martírio do nosso primeiro mártir Estevão, né? O diácono e evangelista Estevão. Acontece que muitos judeus, muito daquele povo da igreja, se dispersaram. Houve uma dispersão. E enquanto o capítulo 8 vai falar da perseguição e da dispersão que ocorre a evangelização de Samaria, o capítulo 11 vai trazer uma visão de como foi a dispersão e a evangelização, né? O evangelho sendo pregado também fora dos limites ali, chamamos de Israel, né? E então vamos ver uma cidade muito importante, que é a cidade de Antioquia, que ficava na Síria, e eu te convido a estar refletindo sobre essa aula em nome de Jesus. Olá, aqui é Dilson Mazelo, sou pastor, estou aqui no Panorama da EBD, trazendo aqui todas as semanas uma visão sobre a aula da escola dominical. E nessa semana, lição de número 12, dia 21 de setembro, Dia Nacional da Escola Dominical. Estamos trabalhando, meus irmãos, e já em ritmo de fechamento das lições bíblicas da CPAD, terceiro trimestre, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão, fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E estamos falando, na lição de número 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Estamos trabalhando o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículos 19 ao 30, que vai falar sobre como o evangelho foi levado a uma cidade diferente dali da onde eles estavam acostumados. Nos limites ali daquela chamada Palestina naquela época. Então nós vamos falar de uma cidade, de uma igreja, de um povo, da sua liderança e como Deus abençoou e como isso foi muito importante para o evangelho chegar até nós. Vem comigo. Meus irmãos, o textuário, já disse que a lição, o tema dela é o caráter, o título da lição, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. O textuário fica no versículo 20, do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Eu te convido a você refletir, que diz assim: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Falando aos gregos, ou seja, aos não-judeus ali da cidade. A verdade prática, meus irmãos, faz parte da missão da igreja, a evangelização de povos não alcançados. E aqui eu me refiro a povos de qualquer raça, etnia, né, melhor dizendo, qualquer lugar, cor de pele, enfim, visão política, visão de mundo, qualquer pessoa. O evangelho precisa ser pregado a toda a humanidade. Nós estamos falando aqui da igreja de Antioquia, que assim nós chamamos na teologia, né? A igreja de Antioquia. Sabemos que a igreja ela inicia em Jerusalém e agora o núcleo dessa igreja, como disse na introdução do vídeo, ele vai se dispersar para essa cidade de Antioquia. E nós vamos ver aqui a cidade muito importante da Síria, a capital, podemos dizer assim, da Síria, talvez a terceira cidade mais importante do Império Romano. E o Evangelho chegou nessa cidade. A revista, a nossa lição, como todas, ela é dividida em tópicos. E aqui nós temos o primeiro, segundo e terceiro tópico com os seus subtópicos, ou itens, como você queira chamar, e nós estamos trabalhando com o tópico primeiro, que diz assim: uma igreja com consciência missionária. O segundo vai falar sobre uma igreja com visão transcultural, e o terceiro, uma igreja que forma discípulo. E eu te convido a você estar comigo nesta aula maravilhosa, deixando aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, também comentando no nosso vídeo aí, da onde você fala, como está a sua escola, como foi a sua última aula, enfim, tirar dúvida, acrescentar alguma coisa para nós aí também. Mais importante de tudo, meus irmãos, é se inscrever no nosso canal. Estamos aí chegando a uma marca muito importante por enquanto. Para nós é importante chegar aos 200 inscritos e daí nós vamos partindo para os 300. Aos poucos nós vamos chegando aos 1000 inscritos e você faz parte desse projeto em nome de Jesus. O primeiro tópico, vai falar sobre a igreja com consciência missionária. E aí você vê que o evangelho para além das fronteiras de Israel, cristãos dispersados mais conscientes de sua missão e cristãos leigos mais capacitados pelo Espírito. Lucas ele vai fazer esse paralelo, ele vai trazer novamente a visão dos perseguidos que foram dispersos. As pessoas ficaram com medo da perseguição e fugiram. E diz a palavra, você sabe que Lucas é o escritor do livro de Atos, que em razão dessa perseguição, assim como Filipe vai
para Samaria. Esses judeus aqui, esses irmãos aqui, esses cristãos aqui, que nem mencionados são os nomes deles, eles vão pregar, eles vão para Antioquia, ali eles vão falar de Jesus, eles vão falar da palavra. Você vê que é uma coisa bem natural. Não é aquela, talvez, né? Não foi aquela situação de pessoas indo para as praças pregar, indo nas casas pregarem, mas parece que foi uma coisa muito natural, muito sutil, né, que foi alcançando as pessoas por conta do testemunho, por conta da experiência de vida, enfim, por conta de tudo que nós cristãos somos e sentimos e vemos e acontece conosco, né? Lembrar que havia ali o enfervecer do Espírito Santo, estavam ali eles com aquele impacto ainda da descida do Espírito Santo, ou seja, tinham ali a forte presença do Senhor nas vidas e havia ali curas, havia ali milagres, muito, muito mais do que, né, normalmente acontece, e aquele avivamento maravilhoso com certeza foi contagiando aquelas pessoas, foi transpassando, né, para além das suas fronteiras. Eu creio que talvez no início eles nem tivessem essa pretensão, mas ao ponto que a palavra de Deus foi agindo e o Senhor foi trabalhando, pessoas foram se interessando e eu creio que as pessoas foram se interessando e pedindo para saber o que é isso, que história é essa, o que é isso, o que vocês têm, o que vocês são, e as coisas foram crescendo e houve ali um entendimento de que para eles também deveria ser pregado, para eles também deveria ser levado essa palavra, essa mensagem, e eles entenderam que era para pregar também para esses irmãos. Lembrando que Pedro já havia tido aquela experiência maravilhosa lá, que foi a a última aula, com Cornélio, na casa de Cornélio. Então deu-se a entender para todos que souberam do fato, né? Talvez não muitos, que Pedro não fez uma propaganda disso, mas aqui estava aberta a porta para os gentios. Então, eles eram pessoas normais. Aqui o comentarista vai dizer que era uma igreja, um pessoal que não tinha seus nomes reconhecidos, não tinha nome de apóstolo, mas somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária, agem dessa forma. Eles não perdem o foco, eles anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Que nós possamos aprender isso também, que nós possamos também levar o Evangelho onde quer que estejamos. Os cristãos eram leigos, mas capacitados pelo Espírito. Olha que interessante, que, como eu disse, a importância da cidade de Antioquia, capital da Síria, aqui diz que uma cidade cosmopolita, uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano, e o texto deixa claro que foram estes cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia. Eram cristãos anônimos e leigos. Não eram contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros, mas foram usados de forma tremenda. Uma cidade importante, quando fala em cosmopolita, está falando de uma cidade onde era muita raça de gente, né, de várias etnias, de várias línguas, povos diferentes, ali uma mistura de povos, onde se com certeza a língua oficial ali era o grego, e ali eles começam a falar e fazer a obra do Senhor. E é isso, meus irmãos, o primeiro tópico está aí. O segundo, uma igreja com visão transcultural. Vai falar sobre a cultura helênica, que é a cultura grega, e contextualizando a mensagem. O que quer dizer aqui? A cultura. Obviamente, os judeus eles tinham ali o seu modo de vida, suas práticas. Eles continuavam sendo judeus, ou seja, tinham que guardar alguns conceitos ainda, como até hoje guardam, né? Mas os judeus que são cristãos de verdade são libertos dessas amarras. Porém, não esquecendo da cultura. A cultura, de certa forma, essa cultura precisa ser preservada. Então, obviamente, algumas questões eles mantêm até hoje, e assim deve ser, irmãos. Tá? Então, os judeus eles têm ali as suas tradições, ok? Então, essas tradições, eles vinham ali como judeu, pregando a palavra, ou melhor, vivendo ali a sua cultura, o seu modo de ser, mas certamente eles já tinham também ali, de certa forma, eles também eram helenizados, né? Já sabiam falar o grego, eles conseguiam se expressar ali na língua desse povo, e assim eles começam a pregar a palavra. Olha que texto maravilhoso que eu separei aqui para ler com os irmãos, do comentário aqui do nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, não é isso? Grande professor, pastor maravilhoso, comentário, opa, mosquito, o pastor José Gonçalves. Eu matei, agora eu matei. A ele aqui, foi, essa tá melhor, vai embora. Então, meus irmãos, vamos continuar aqui, contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui exemplos de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto que estava.
Olha só, Lucas ele fala que eles anunciavam o evangelho do Senhor. O texto é curto e direto, mas esses cristãos, inclusive é o nosso textual, né, estavam pregando para pessoas que não eram judias. Então é diferente. É claro que é diferente. Quando você trata de um povo que já entendia quem era Deus, a forma que Deus se manifestava e todo o plano da salvação, agora se espera um Messias. Esse era o povo judeu. O povo que crê em Deus, que crê nas suas obras, que crê em milagres, que crê que o Deus é um único Deus maravilhoso, que o Messias virá. E aí você fala para eles, olha, para o judeu, eu sempre falo isso quando eu estou ensinando sobre esse assunto, você chegava para o judeu, ou até mesmo o samaritano, né, e falava, olha, o Messias que vocês estão esperando, lembra que o samaritano também esperava, né? Lembra da conversa de Jesus com a mulher do poço, que ela fala numa expectativa, de uma espera de alguma coisa. E você fala, olha, essa espera, você está esperando à toa. Esse Messias aí, ele já veio. Ele já veio, eu conheci, ou o apóstolo que eu sou servo, que me pregou para mim, conheceu, viveu com ele, olha só, olha como era pregado, né? Creio eu, tá? Olha, eu vim lá da igreja, eu vim lá de Jerusalém, e lá o pessoal viveu com ele, e lá o pessoal esteve com ele, e ele fazia isso, fazia aquilo, ele fez curando sobre o mar, ele parou o vento, a tempestade, ele fez mortandar, e vai contando tudo que Jesus fez, e ele falou, rapaz, esse Jesus de fato é o Messias. Então, você crê que ele é o Messias? Crê. Então agora você precisa se sujeitar à sua palavra, aos seus ensinos e tudo mais. Algumas coisas mudaram, algumas coisas precisam se encerrar, como questão de sacrifício, como questões cerimoniais e tudo mais. Então, pronto, acredito, amém. Então agora você precisa ser batizado. E aí batizava-se e acabou. O evangelho está pregado, faz parte da igreja já, e agora é uma nova história. Para os não-judeus era completamente diferente. Os chamados gentios, eles não tinham essa expectativa, não sabia que era Deus, não sabia que era Messias, eles tinham lá seus deuses de madeira, os seus deuses de pedra, os seus deuses lá de ferro, bronze, sei lá, eles tinham lá os seus deuses da natureza, que muitos acreditavam, né, nos deuses da natureza, como até hoje tem, e um adorava o sol, outro a lua, outro o vento, outro o mar, e aí você falar de um Messias, de um Deus, como é isso? Então era muito mais complicado, muito mais difícil, mas Deus deu graça, Deus deu graças. E eles conseguiram fazer esta grande obra e tudo para a glória do Senhor. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o Evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Eles precisavam levar Jesus, eles precisavam, obviamente, não escondendo as realidades, mas adaptando as situações e as necessidades de cada um, entende? Porque não é fácil pregar para pessoas que é diferente da gente. Por exemplo, você pregar para uma pessoa muito rica, é difícil, é diferente. Não que não seja possível, não tenha que fazer. Tem que fazer, tem que pregar e é possível, como temos aí muitas pessoas que ganharam pessoas poderosas para Jesus. Mas é diferente a mensagem, a forma de falar, a forma de pregar, a forma de evangelizar, ela é diferente. Então que nós possamos ter sabedoria, e essa sabedoria não vem de outra pessoa a não ser do próprio Senhor Jesus, o Espírito, através do Espírito Santo, nos dando direcionamento para a glória do nome do Senhor. Me ajuda aí, pessoal. Você pode curtir, pode comentar, tá? E se inscreva no nosso canal para nós podermos crescer e aparecer, e esse vídeo chegar a mais gente, para ele ter um alcance maior. É importante que você curta, é importante que você compartilhe ele, é importante que você comente sobre esse vídeo e se inscreva no canal aí. Manda para alguém que você gosta, em nome de Jesus. O terceiro tópico, para a gente fechar a nossa lição, uma igreja que forma discípulo, a base do discipulado. E o segundo tópico aí, o primeiro subtópico, a base do discipulado, e o segundo subtópico, denominados de cristãos. Você vai ver que nessa igreja, o que acontece ali é que Barnabé ele é enviado para aquele lugar. Ele é enviado para ali, a gente tem ali um texto falando sobre isso, né? Ele é enviado, a Bíblia fala, elogia bastante Barnabé, né? O Lucas elogia bastante Barnabé, porque de fato era um homem abençoado. Ele diz assim, um homem de bem, cheio do Espírito Santo. Barnabé vai lá, vai conhecer o trabalho, vai ver o que está acontecendo, vai fazer uma investigação e vai, diz a palavra que ele vai, olha aqui, a palavra que é usada, encorajá-los na fé. Ele vai encorajar na fé, ele vai dar força para aquilo ali e vai incentivar para que aquilo ali venha crescer para a glória do Senhor. Que coisa poderosa, né? Olha só que interessante. Muitas das vezes a gente, eu vou falar porque eu vou falar do sistema, né, religioso, evangélico, cristão. A gente às vezes se preocupa tanto com placas, com construções, enfim, letreiros, com títulos, mas o mais importante é o crescimento do Evangelho. O mais importante é a obra a ser feita,
mais importante são as pessoas serem atendidas nas suas necessidades, né? Mais importante é que as pessoas cheguem para Jesus e se arrependam dos seus pecados. Você vai ver que Barnabé, ele não vai ser enviado à toa. Barnabé, a palavra de Deus diz que, aliás, o significado, né, do nome de Barnabé, dos significados, é filho da consolação, tá? Ou filho da exortação, ou filho do encorajamento. Lembrando que esse prefixo bar fala de filho, né? Bartimeu, filho de Timeu, Bar-Jonas, filho de Jonas. Não é isso? Simão era, e Barnabé era filho de alguma coisa. Alguns vão falar que é encorajamento, da consolação, enfim, vários vertentes aí do nome de Barnabé, mas consolação, enfim. Barnabé era uma bênção, irmãos. Barnabé, ele vai lá e ele começa a discipular, ele começa a descobrir talentos, ele começa a descobrir formas de crescimento, e ali aquela igreja é uma igreja que é uma bênção, e essa igreja é tão importante e central que ela vai, diz a palavra que ele vai lembrar do apóstolo Paulo, melhor, de Paulo ainda, né, naquela ocasião, ele vai lá buscar Paulo, né? Ainda tem aqui o terceiro, identidade cristã, né? Ele vai buscar Paulo, ele vai trazer Paulo ali para Antioquia, e você conhece a história. É dali que a igreja se fortalece. A igreja de Antioquia, ela passa a ser um dos pontos centrais e principais do livro de Atos, da vida do apóstolo Paulo e na rota, né, das viagens missionárias do apóstolo Paulo, que é o grande marco da igreja, né, de todos os tempos, porque é através das viagens missionárias que o evangelho é disseminado por toda a Europa, por toda ali a Grécia, e é uma bênção tudo aquilo que acontece no início da igreja, no primeiro século. Então, meus irmãos, a obra é tão importante dessa igreja, mais ainda, posso acrescentar aqui, que inclusive tem na nossa leitura bíblica em classe, vai falar que dali surge profeta, e o profeta vai falar sobre uma fome. Então você vai ver a igreja de Antioquia, ela ajudando a igreja de Jerusalém, ela levando provisões através de Paulo e Barnabé para a igreja de Jerusalém. Olha só, é como se a filha estivesse ajudando a mãe, como se a filial estivesse ajudando a matriz, é como se o povo que antes era aprendizado, antes era discipulado, melhor dizendo, antes era ajudado, agora estão com condições, com possibilidade de ajudar também. Olha que interessante, isso não traz nenhuma, não é para envaidecer ninguém, não é para ser motivo de orgulho para ninguém, mas é motivo de alegria, de ver que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa abençoada, que coisa tremenda, você vê como o Senhor ele faz a sua obra crescer. E a palavra de Deus era muito clara, dizendo que quem dá o crescimento é Deus. Paulo ele fala sobre isso. Quem dá o crescimento é Deus. Então, se Deus quer que a igreja que surgiu há 2 anos, ela tenha 2.000 membros, quem sou eu para falar alguma coisa, irmãos? Desde que estejam pregando o evangelho verdadeiro e fazendo a obra do Senhor de forma séria. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. E se na minha igreja Deus achar que tem que ter só 10 pessoas, é um rebanho de 10 ovelhas. Amém, irmãos. Maravilha. Graças a Deus. Nós vamos cuidar dessas 10 pessoas com todo carinho, com toda dedicação, e o nome do Senhor vai ser glorificado também na nossa vida, através de nós. Está entendendo? Então não se preocupa com isso não. E se Deus pegar aquela igreja ali que é tão forte, tão poderosa, e que já fez tanta coisa, e através dela eles seriam usados para ganhar outra igreja, plantar outra igreja, e aquela igreja ali que foi plantada há pouco tempo, crescer e ficar uma coisa estrondosa, maravilhosa, e ultrapassar em quantidades, enfim, de condições financeiras e tudo mais. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Essa deve ser a nossa visão. Essa deve ser. E se Deus nos chamar, aliás, Deus já nos chama, né? Se Deus nos permitir estar aí fazendo a obra, que venhamos fazer essa obra. No nome santo de Jesus. Que possamos desbravar esse Brasil afora, pregando a palavra, evangelizando, sendo missionários, sendo usados como um farol que brilha à noite, como diz a canção, né? Como uma ponte, né, sobre as águas, como uma brisa no deserto, né? Assim, uma flecha que acerta o alvo. Nós possamos ser usados da maneira que agrade ao Senhor, em nome de Jesus.